Chegamos então para mais um correspondente médico. Lembrando que você pode sempre, viu, participar, mandar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário, dizer o que você acha do quadro, por exemplo. Hashtag correspondente médico. É só ir até o Twitter, não é, doutor Fernando? Colocar a mensagem, mas não esquece de marcar a gente, viu? Bem-vindo, doutor. E a gente adora quando isso acontece, então participe. Bem-vinda, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar para já. E a gente começa aqui. É incrível como a gente tem de dedicar tempo de jornalismo para esclarecer fake news. Fake news que dá uma dor de cabeça, viu? Porque muita gente acredita nela. Depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19, uma série de notícias falsas sobre a eficácia das vacinas, olha, se espalharam pelas redes sociais. Não só pelas redes sociais, grupo de WhatsApp também, o pessoal que fica mandando, que, enfim, não sei o que acontece, mas o pessoal replica assim como se fosse verdade absoluta. Só que, desde o início da vacinação, os especialistas afirmam que todos os imunizantes reduzem as chances de casos graves da doença, mas não existe nada 100% eficaz para o contágio. Aliás, doutor Fernando, se a gente der um replay neste quadro, a quantidade de vezes que o senhor já disse que não existe vacina 100% eficaz, que a nossa vitória é a doença não evoluir para caso grave. Então, desculpa a deselegância, doutor, mas vou ter que te perguntar de novo. Existe vacina 100% eficaz? É o seguinte, primeiro, vacina não é repelente, né? Repelente você passa no corpo, o mosquito chega, nem quer ficar perto da sua pele e vai embora. A vacina funciona de uma forma diferente. Você prepara o seu sistema imunológico para, tendo contato com o vírus, e então a gente está falando sendo contagiado, contaminado pelo micro-organismo, você tem um sistema imunológico capaz de combater com uma força muito maior do que uma pessoa que nunca teve contato com a doença, a presença do coronavírus. Então isso precisa ficar muito claro. Não existe vacina nenhuma no mundo capaz de inibir de uma forma 100% integral o contágio, uma bolha de proteção. Isso aí não existe. O funcionamento é o contrário. Então, a vacina funciona e você só consegue provar que ela funciona quando o indivíduo tem contato com o coronavírus. Senão, você não vai saber. O indivíduo pode ter sido vacinado e a gente não saber se de fato ela funciona ou não. O que temos aqui? Então, aqui a gente tem alguns conceitos gerais que hoje a gente pode falar sobre isso, diferente de quando, no começo da pandemia, nem existia vacina, ou as primeiras, então, começaram a despontar como ideia. Primeiro, todos os imunizantes que passaram pelos protocolos naturais, inteligentes, científicos de comprovação, eles diminuem o risco de forma grave da doença. Então, a gente está falando da necessidade de internação e evolução para o óbito. Eles diminuem, não é que zeram a possibilidade. Quem já tomou as 2 doses pode contrair o vírus. Ou seja, mais uma vez, vacina não é repelente. Não significa que se você está vacinado, se você entrar numa UTI cheio de paciente com coronavírus e não tomar contato nenhum, que você não vai ter o vírus transitando por dentro do seu corpo. Principalmente se você não adotar, isso sim, tem uma eficiência bastante interessante da gente saber, os cuidados básicos que todas as pessoas já sabem. Utilização de máscara, a higiene contínua das mãos, evitar o contato das mãos com os olhos, nariz e boca e a questão do distanciamento social. Lembrando que o coronavírus, ele é transmitido através das vias aéreas, então é necessário que você esteja no ambiente onde a pessoa tussa, espirre, fale, converse e dessa forma, então, tendo contato com a sua mucosa, você pode contrair a doença. Elisa. Doutor, tem gente que diz o seguinte, mas o ministro da Saúde tomou as 2 doses, aparece sempre de máscara, tá vendo? Então, quer dizer que a máscara não é tão eficaz? Quer dizer que a vacina não é tão eficaz? Por isso que ele se contaminou. Gente, socorro, né? Mas como a gente tem que considerar que aqui a gente tem de esclarecer as questões para que não existam dúvidas? Doutor Fernando, quando eu estou de máscara, eu estou protegendo mais a mim mesma ou protegendo mais as outras pessoas? Depende do tipo de máscara. Quando a gente fala daquela máscara de proteção máxima 3M que a gente utiliza em ambiente de terapia intensiva, centro cirúrgico e outros locais, você pode dizer que você tem uma proteção dupla mais eficiente. Quando a gente utiliza uma máscara de tecido, uma máscara mais simples, que é a recomendada para a população em geral, na verdade, a proteção acaba sendo assim, Elisa. É lógico que você tem algum grau de proteção contra você, mas você protege muito mais as outras pessoas de eventualmente terem contato com o coronavírus, caso você tenha o coronavírus
mesmo que numa forma oligossintomática, com poucos sintomas, e você então, por existir uma barreira mecânica, você não expele uma quantidade muito grande de vírus capaz de transmitir outras pessoas. Então você protege mais as outras pessoas. Por isso que é uma doença que trabalha com a empatia, a partir do momento que a gente entende isso do ponto de vista consciente. Se para funcionar a pessoa precisa achar de uma forma egoísta que ela está se protegendo, ok, mas na verdade a conversa ela tem que ser falada de uma forma muito mais ampla e racional. Então, quando eu uso máscara, eu protejo as outras pessoas. Por isso que todo mundo utilizando máscara faz com que você transite menos o vírus e dessa forma tem uma proteção de toda a sociedade. Esclarecido, né, gente? Assim, não restam dúvidas, né? Qualquer pessoa que tomou a vacina pode pegar ainda a doença, mas a chance é reduzida, assim, num grau incrível. E mais, como eu falei no começo, o troféu mesmo é que, mesmo infectado, você não desenvolva a forma grave da doença e muito menos perca a sua vida para essa Covid-19, que é uma danada e já fez com que quase 600 mil brasileiros, né, deixassem de existir por causa da doença. Bom, temos uma pergunta aqui que chegou em nosso telão, hashtag correspondente médico. Mande a sua também, quem sabe você não aparece aqui conosco. Gostaria de saber se uma pessoa recém-recuperada da Covid ainda transmite o vírus e até quanto tempo depois ela pode seguir transmitindo esse vírus. Pergunta do Paulo Mariottini. Paulo, obrigada, viu, pela sua participação. A pergunta do Paulo é uma pergunta muito interessante e no começo da pandemia, quando surgiu o coronavírus, era o que a gente queria saber. Existe a forma latente do coronavírus? Ou seja, a pessoa pode pegar o coronavírus, ele fica guardado no corpo e de tempos em tempos ele se manifesta? Eu falo isso porque existem doenças que funcionam assim. Por exemplo, o herpes labial. O indivíduo, uma vez que tem o herpes labial, de tempos em tempos, quando o seu sistema imunológico fica ali mais abalado, pode se manifestar e o contágio pode acontecer. Com o coronavírus, o que acontece é o seguinte, o indivíduo tem a doença, aconteceu o ciclo completo, já está no período de convalescência, já não tem mais vírus para expelir através das vias aéreas, ele não tem, na verdade, a possibilidade de passar para uma outra pessoa, Elisa. Exceto se houver uma nova contaminação, ele tiver vírus circulando e dessa forma, então, venha liberar vírus. Mas da forma como a pergunta foi feita, o indivíduo que acabou de se recuperar e não tem mais o coronavírus, ou seja, passou pela fase viral, passou pela fase de resposta inflamatória, zerou a situação, ele não tem o que transmitir. Respondido então para você, viu, Paulo Mariottini? Obrigada pela sua pergunta. E você que nos assiste, que não seja o Paulo, pode mandar, viu, a sua pergunta. O Paulo novamente também, mas que ele tenha inspirado você a mandar sua questão aqui para a gente. Bom, vamos falar agora sobre traumas causados em vítimas de abuso sexual. Quando a gente fala sobre esse assunto, né, já causa até um desconforto. Não é fácil falar abuso sexual e entristece a gente saber que existem muito mais casos do que a gente pode imaginar, porque muita gente não tem coragem nem de fazer a denúncia. Então você tem casos silenciados das pessoas que nunca tiveram coragem de contar para os seus parentes e muito menos ir até a polícia registrar um boletim de ocorrência. Veja só, um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, diz que mulheres vítimas de abuso sexual têm um risco maior de sofrer algum tipo de problema cerebral. Pois é uma matéria que está inclusive no nosso site, viu? Está aqui o título, mulheres que sofrem abuso sexual têm mais risco de danos cerebrais. Essa pesquisa aponta que exames de ressonância magnética mostraram alterações no cérebro das vítimas, semelhantes, parecidos aos indicadores de derrame, indicadores de demência e também de perda cognitiva. E estudos anteriores, veja só, já mostraram que essas mulheres têm mais chances de sofrer depressão e ter ansiedade e insônia elevadas. Ou seja, é um registro emocional que eu nem imagino como deve ser, mas deve ser terrível, e outras questões a mais que os estudos cada vez mais vêm descobrindo. Doutor, quando a gente fala de problemas cerebrais, é a mesma coisa que falar trauma, falar de uma questão emocional ou não? É além dessa questão comportamental? O que a gente vê aqui, Elisa, é que a coisa vai muito mais além do que achar que a mente é uma coisa abstrata. Quando a pessoa passa por uma experiência extremamente negativa do ponto de vista emocional, existem alterações na intimidade microscópica do órgão. E aqui eu me refiro à diminuição comprovada, atrofia dos hipocampos, que são estruturas cerebrais profundas que ficam dentro do lobo temporal e têm
prerrogativa de auxiliar no processo de memória, codificando as experiências e transformando em circuitos elétricos nos neurônios. Fenômenos bioquímicos podem se manifestar de uma forma diferente e você pode ter redução também da atividade do córtex pré-frontal, área responsável pelo nosso discernimento, imaginação, criatividade, controle executivo e outras funções. Então, um trauma, principalmente dessa magnitude, porque quando a gente fala da parte sexual, a gente está falando de algo que mexe muito com o íntimo psíquico de cada pessoa. Você tem uma força muito grande de alterar de uma forma negativa o cérebro da pessoa, abrindo a possibilidade de doenças se manifestarem, como a depressão, ansiedade, síndrome do estresse pós-traumático. Então, cada vez mais a neurociência progride, mostrando que um trauma ele realmente provoca um trauma, alterações no órgão, não visíveis, né? Quando você quebra um braço porque foi de alguma forma ali esbofeteado, teve uma briga, você vê. Mas o cérebro, quando você tem alguma alteração provocada por uma experiência muito negativa, também sofre algo semelhante e pode ser muito difícil de ser recuperado. Doutor, essa diminuição do hipocampo, que é essa primeira opção que está aparecendo aqui, ó, e o doutor já ensinou para a gente que o hipocampo fica nessa região, significa, o senhor disse que tem uma relação com a memória e poderia significar uma perda de memória a longo prazo ou o desenvolvimento de alguma doença relacionada à demência que pode afetar lá no futuro a memória? Às vezes a pessoa nem sabe que tem a ver com trauma. Sim, isso pode implicar, bem prático, tá, Elisa? Quando a gente pega a faixa etária pediátrica, em dificuldade de aprendizagem. Então, a criança abusada vai para a escola, é submetida ao processo pedagógico que naturalmente toda criança é submetida e ela não consegue ter o mesmo desfecho. E quando você vai investigar, você percebe que existe um declínio cognitivo, um prejuízo de memória e, unindo os pontos, você pode chegar, na verdade, a essa origem. Um trauma dessa monta provocando uma alteração estrutural no funcionamento do cérebro, que não foi através de uma pancada, mas foi, na verdade, através de uma alteração psíquica bastante intensa. Doutor, tem um detalhe interessante e falando bem de maneira particular, sempre que a gente fala sobre essas questões de abuso sexual, alguém que foi abusado na infância, é muito comum que nós, jornalistas, recebamos mensagens anônimas de pessoas dizendo, vocês falaram sobre esse assunto. Eu queria dizer que eu nunca tive coragem de contar para ninguém, para o meu pai, para minha mãe, porque eu tinha medo das pessoas pensarem que a culpa era minha. E aí elas veem, essas pessoas, nas nossas redes sociais pessoais e se abrem e falam sobre isso. E a gente, evidentemente, responde, tem uma conversa, mas jamais expõe. Mas isso sempre traz para a gente uma impressão do quanto é difícil conseguir verbalizar um trauma e da importância que é a pessoa conseguir transformar em palavras, porque quando você fala, você compreende, você começa, né, o processo de compreensão. Conseguir verbalizar para receber um atendimento, para receber uma ajuda e não passar uma vida inteira carregando esse terror dentro de si, que é ter passado por um abuso. Sim, porque você pode imaginar o seguinte, Elisa, existem diversos tipos de abuso e geralmente o abusador, por exemplo, da criança, não é uma pessoa que está passando na rua, não é o homem do saco, não é o tarado. É uma pessoa que, na verdade, faz parte do convívio. Às vezes é um parente, é um colega da família e a coisa se mistura, a coisa fica confusa. Pode parecer carinho, pode parecer uma coisa meio esquisita, pode existir pouco de chantagem, o próprio indivíduo abusado pode sentir culpa, vergonha e aquela coisa fica velada e o cérebro ele faz o que a gente sabe, né? Ele se protege, então ele embota aquilo. Em algum momento aquilo vem à tona, ou através de uma manifestação cognitiva, como a gente está falando aqui, com alteração do desempenho, irritabilidade, portas abertas para depressão e outros problemas, ou então, na verdade, se a pessoa consegue ir atrás, ela então tem a chance de repescar a sua vida de uma forma bastante saudável, desde que tenha, na verdade, uma psicoterapia, um olhar geral, né, holístico, toda a medicina que trata da saúde mental, para colaborar com que esse trauma ele não tenha essa magnitude tão grande assim. Por isso, a nossa admiração enorme para os médicos, as equipes médicas responsáveis nesse tipo de atendimento, psicólogos, analistas ou psicanalistas que recebem essas pessoas em seus consultórios. Aliás, doutor, hoje, que é quinta-feira, é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Criança. Por isso que é essencial a gente poder falar sobre esse assunto, combatê-lo, porque muitas vezes a pessoa, como eu falei, não consegue verbalizar, não consegue passar adiante. Mas é sempre importante ressaltar, doutor, que ela pode receber ajuda. Se ela não se sente segura dentro de casa para contar, um caminho seria o quê? Procurar uma psicóloga, um psicólogo, um tratamento especializado? Exato. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de sexo, a gente está falando da manifestação mais bonita que tem do amor físico.
Então, assim, você entra num processo em que existe um momento adequado para isso acontecer. Existem circunstâncias que são saudáveis e que andam em consonância com a própria saúde mental. Quando, na verdade, essa barreira é rompida, e a gente aqui discutiu a questão dos traumas que podem acontecer, só tem um jeito que atualmente existe. É procurar psicoterapia, é procurar, na verdade, um tratamento especializado e você só vai conseguir chegar lá conversando, procurando. Então, às vezes, um ponto de apoio, conversar com alguém que venha ter contato com um tratamento específico é o caminho mais saudável que tem. No caso da criança, às vezes, conversar com um professor, procurar um serviço especializado na própria escola ou até mesmo na sua unidade básica de saúde. Doutor Fernando, temos assim 2 minutinhos e aí eu fico naquela situação. Será que eu faço mais perguntas aqui para o doutor? Será que eu posso chamar o próximo assunto? Deixa eu ver aqui se chegou alguma pergunta pelo correspondente médico. Cadê? Pergunta do Bruno, que chegou aqui para a gente. Vou guardar então o próximo assunto para a próxima edição, tá bom? Quem já teve Covid e se recuperou, precisa tomar a vacina? Vacina acaba sendo um estímulo adicional para o sistema imunológico. Se você puder tomar vacina e, enfim, ela estiver no seu momento de ser aplicada, a orientação é que você tome. Quanto mais rico tiver o seu sistema imunológico para combater o problema, melhor. A gente sabe que conforme o tempo vai passando, né, e a gente tem essa perspectiva de nos próximos meses, anos, tudo isso está resolvido, talvez a necessidade seja diferente, seja de uma forma mais organizada dentro do calendário. Mas por hora a orientação é essa. Se você pode se proteger, sim. Seja vacinado, participe desse processo, porque isso faz bem para todo mundo. Muito bom, obrigada, viu, Bruno, por ter mandado a sua pergunta. O que é isso aqui, Lucas? Quanta elegância você está. Estou falando que a gente está elegante, nem sabe que a gente pega a primeira roupa que vê no armário, gente, assim, de qualquer jeito, e vem para a TV sem dar muita bola, né, doutor? Só que não, viu? Tem uma equipe enorme cuidando disso. Faz parte do processo para deixar, na verdade, a televisão mais bonita e a informação chegar toda preparadinha para você ter mais saúde na sua vida. Muito bom, doutor Fernando, tá vendo? Deixei quicando a bola, doutor Fernando já fez aqui um discurso maravilhoso para encerrar. Obrigada por mais um dia, Fernando. Olha só, muito obrigado a você, Elisa. Pessoal, até breve, se cuidem e até mais. Este foi mais um Correspondente Médico.